Olá, pessoal. Vamos continuar direto daqui da onde a gente parou no vídeo anterior, falando então do voto do ministro Gilmar Mendes na questão do caso Elvanger, sobre então a publicação de obras com caráter antissemita, com publicação de obras de autores nazistas, e a questão é se essas publicações e escritos poderiam ser considerados então crime de racismo, e se fossem considerados crime de racismo, seria um crime então imprescritível. Tá? A gente viu 3 ministros já se manifestaram. O primeiro, ministro Moreira Alves, entendeu que deveria haver uma interpretação mais restrita, porque era o que o Constituinte tinha buscado lá em 88, e essa interpretação era o racismo como preconceito em função da cor, e que, portanto, ele só deveria ser imprescritível em relação a isso. Os outros ministros entenderam que não, porque como não existe raça, não se poderia afastar outros grupos, deveria ser pensado isso a partir de um critério sociológico, e no regime nazista, o próprio regime se intitulava como um regime racista, que entendia que havia uma raça superior, que era o entendimento, então, do autor, esse Elvanger, e que, portanto, ele não poderia fugir da punição, não teria, então, direito ao habeas corpus, porque o crime dele era imprescritível, já que racismo é imprescritível conforme a Constituição. Tá? Breve resumo do que a gente viu até agora. Aí, o ministro Gilmar Mendes vai mencionar o assunto e vai fazer um breve relatório, tá? O que os ministros disseram, que eu acabei de falar para vocês aqui, né? Não vou ler o relatório dele. E aí ele vai falar, então, primeiro sobre o conceito de racismo. A questão central, trazida à análise no Supremo Tribunal Federal, gira em torno do alcance do termo racismo empregado pelo Constituinte, para se considerar ou não imprescritível a conduta antissemita atribuída ao paciente. E aí ele cita alguns outros autores que vão falar sobre isso, né? Cita aqui o Kevin Boyle. Reconhecemos hoje que a classificação biológica dos seres humanos em raça e hierarquia racial, no topo da qual encontrava-se certamente a raça branca, era produto pseudocientífico do século XIX. Isso não existe mais. A gente tem, hoje em dia, consenso científico de que isso não tem cabimento. Era uma falácia, uma mentira que foi criada lá no século XIX. Tá? Cita diversos autores para chegar naquela mesma conclusão que a gente já mencionou antes, que não existem raças. Tá? Cita a questão do nazismo, certo? Para dizer que os autores nazistas também pensavam a ideia de raça. Pesquisa histórica sobre o nazismo, que é bem interessante aqui para quem quiser saber mais sobre isso. O ministro Gilmar Mendes traz bastante coisa. Os alemães chamavam de Volkisch, para ele vai dizer que é um termo intraduzível, mas que a ideia é de racismo. Tá? Essa ideia de Volkisch. Tá? O racismo pretende reforçar o nacionalismo alemão, lá da época do nazismo. Tá? Ele traz diversos historiadores do período nazista que afirmam que era, de fato, um partido racista. O partido nazista era um partido racista. Tá? Traz diversos autores aqui, várias citações. E aí, concorda, né? Os outros ministros já trouxeram essa ideia, trouxeram os documentos internacionais que o Brasil assina, que trazem já esses conceitos mais amplos. Assim, não vejo como se atribuir ao texto constitucional significado diverso, isso é, que o conceito jurídico de racismo não se divorcia do conceito histórico, sociológico e cultural, assente referências supostamente raciais, aqui incluído o antissemitismo. Ele traz diversos autores, diversas citações, diversos historiadores, sociólogos, para dizer que não tem como dar um sentido diferente para o texto constitucional, quando a Constituição diz que o racismo é imprescritível, pensando isso de forma histórica, sociológica e cultural, o antissemitismo é uma prática racista, porque é exatamente a forma que os nazistas pensavam. Eles pensavam que eram a raça superior e os judeus a inferior. Só que aí ele entra também na questão da liberdade de expressão. Tá? E aí vem o ponto mais controverso que os ministros vão discutir em seguida. Não consigo fazer um negocinho reto. 14, não. Corretinho agora. Ó, talvez seja a liberdade de expressão aqui contemplada a própria liberdade de imprensa, né, porque ele publicou ali um dos mais efetivos instrumentos de controle do próprio governo,
para não falar que se constitui igualmente em elemento essencial da própria formação da consciência e vontade popular. Estou dizendo que democracia é essencial, que tenha liberdade de expressão, liberdade de imprensa, né, para controlar o governo, por exemplo, para formar a vontade da população, enfim. E aí vai entrar, então, a questão do discurso do ódio, hate speech. Horrível. Hate speech, tá? Discurso do ódio. Onde está o limite da liberdade de expressão, onde começa a ser discurso do ódio? A resposta reside no fato de que estamos diante de um conflito entre dois direitos numa sociedade democrática. A liberdade de expressão e o direito à não discriminação, certo? São dois direitos. As pessoas têm direito à liberdade de expressão, está na Constituição, mas ao mesmo tempo têm direito a não sofrerem discriminação, também está na Constituição. E mesmo que não estivesse na Constituição, tem inúmeros tratados internacionais, etc, etc, etc. Né? Então, surge esse problema, como compatibilizar essas coisas, liberdade de expressão e não discriminação. E ele vai falar da reflexão do autor Kevin Boyle, na Alemanha. Vai falar que, atualmente, o surgimento na Alemanha e toda a Europa do antissemitismo e da xenofobia é tema de profunda seriedade. No início do ano de 2001, os países tomaram a extraordinária decisão de boicotar o governo austríaco, enfim, por medidas que consideradas que foram lá, enfim, discriminatórias, etc, etc. Ele está dando vários exemplos que isso é um problema atual na Europa e que os países seguem discutindo qual é o limite, então, da liberdade de expressão em relação à questão da discriminação. Vai falar sobre os livros, então, que negam o Holocausto ou que apontam que a culpa foi dos judeus e tudo mais. O que eu coloquei aqui? Aqui isso é de 2003, né? Nessa época tinha 5 países europeus, Bélgica, Alemanha, França, Espanha e Suíça, que adotaram diferentes modelos, mas consideram crime a banalização ou negação de fatos históricos do Holocausto, ou a justificação do genocídio nacional-socialista, nazista, certo? Então, ele vai dizer que nessa época que tinham 5 países, eu não sei, atualmente talvez tenha até mais países que consideram que é crime negar o Holocausto. Mas ele está querendo dizer que isso é algo que é um problema na Europa, que não se considera aqui em alguns países que existe a liberdade de expressão para negar o Holocausto ou justificar o genocídio nazista. Tá? O Comitê de Direitos Humanos manteve a condenação, está dizendo que houve casos em que pessoas foram condenadas e foram recorrer para as cortes europeias, como o Comitê de Direitos Humanos da Europa, certo? Que é uma corte supranacional, que manteve a condenação, considerando uma interferência justificável na liberdade de expressão. Da mesma forma, no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, a questão da negação do Holocausto foi também julgada pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Ou seja, ele está dizendo que existem países que criminalizam a negação do Holocausto ou pensamentos fascistas, manifestação de pensamentos fascistas, e que mesmo quando as ações foram para tribunais europeus, acima dos países, então foram mantidas as condenações. É verdade ainda que a resposta possa ser positiva, como no caso parece ser, que a tipificação de manifestação discriminatória como racismo é de se fazer com base em um juízo de proporcionalidade, que o ministro Celso de Mello já tinha mencionado, né, que tinha que fazer aquela ideia de ponderação, porque aqui a gente tem um caráter aberto. O que é liberdade de expressão? O que é não discriminação? Especificamente, no caso, cada caso é um caso. Tá? Então ele vai dizer que tem que haver um juízo de proporcionalidade, tem que encontrar um limite ideal. E aí ele vai abordar o que é o princípio da proporcionalidade. E que aí ele vai abordar principalmente o autor, o Robert Alexie, que tem um vídeo que eu já fiz aí no canal sobre o princípio da proporcionalidade do Robert Alexie. Depois talvez eu faça outro, um melhor, mais novo do que o que eu fiz antes. Mas, se vocês quiserem, vocês podem assistir o vídeo que eu fiz do Robert Alexie. Só que o vídeo que eu fiz do Robert Alexie é mais antigo, então não tem o texto assim na tela para a gente ir lendo junto. Tem eu com o livro aqui. Então, mas se vocês quiserem assistir, tem. Posso colocar o link aqui embaixo aí para vocês que quiserem assistir a questão do princípio da proporcionalidade, principalmente de acordo com o Robert Alexie, que é um dos autores mais citados aqui no Supremo Tribunal Federal. Tá? E o que é o princípio da proporcionalidade, então, para o Robert Alexie? Daqui a pouco aparece aqui. Aqui ó. A
máxima da proporcionalidade na expressão de Robert Alexi, ou Alexi, eu nunca sei como é que é o nome exato, tá? O livro Teoria dos Direitos Fundamentais, está aqui do lado. Deixa eu pegar. Tinha esquecido de pegar. Vou voltar aqui, ó. Esse livro aqui, Teoria dos Direitos Fundamentais, tá? Ele está citando aqui, Teoria da Grundrecht. A máxima da proporcionalidade, na expressão de Robert Alex, coincide igualmente com o chamado núcleo essencial dos direitos fundamentais concebido de modo relativo, tal como defende o próprio Lex. Nesse sentido, o princípio ou máximo da proporcionalidade determina o limite último da possibilidade de restrição legítima de um determinado direito fundamental. Tá? O que ele está querendo dizer? Que os direitos fundamentais podem ser limitados. Tá? Essa é a teoria do Alex. Só que eles têm um limite. Você não pode acabar com o direito fundamental, você não pode acabar com a liberdade de expressão, por exemplo. Isso é o que ele chama de núcleo essencial. Ó. Núcleo essencial dos direitos fundamentais. Né? Nesse sentido, o princípio máximo da proporcionalidade limita o limite último de possibilidade de restrição. O máximo de restrição que dá para fazer é quando chega no núcleo essencial. O núcleo essencial deve ser protegido. Tá? Nos casos de colisões, tem que se fazer a proporcionalidade para evitar atingir o núcleo essencial dos direitos que estão em colisão. Tá? Isso aí vocês podem saber um pouco mais lá no vídeo que eu fiz sobre o autor, ou podem comprar o livro, procurar o livro e ler mais sobre isso. Que é um autor que é muito citado no STF. Aqui o julgado é quase 20 anos atrás, mas ele segue sendo citado hoje em dia, então é bom conhecer. Nas aulas de hermenêutica eu sempre levava esse autor. As pessoas às vezes não gostam muito, porque ele coloca uns negócios que parecem as fórmulas matemáticas, princípio 1, princípio 2, os negócios que ele coloca só as letras. É meio estranho, mas não é nada muito difícil. Eu tenho um vídeo lá sobre isso, e aí depois eu faço um vídeo novo, que talvez aquele lá esteja mais desatualizado já. E aí ele cita, então, Robert Alex. O postulado da proporcionalidade em sentido estrito pode ser formulado como uma lei de ponderação, cuja fórmula mais simples voltada para os direitos fundamentais diz: quanto mais intensa se revelar a intervenção em um dado direito fundamental, maiores vão de se revelar os fundamentos justificadores dessa intervenção. Tá? Se tu vai intervir muito no direito, tu tem que ter muito fundamento para justificar a intervenção. Se a intervenção é pequena, tu não precisa de tanto fundamento. Tá? E aí ele vai dizer que existem três submáximas, as três máximas parciais do princípio da proporcionalidade. A ideia de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Isso aqui eu explico lá no outro vídeo também, o que é cada uma das três. E ele dá o exemplo do caso Lebas, que é um caso que foi decidido lá pela Suprema Corte Alemã, Tribunal Constitucional, né? É como chama lá na Alemanha, a Suprema Corte deles, Tribunal Constitucional Alemão. É o caso Lebas. É um caso paradigmático, talvez eu possa até fazer um vídeo depois específico sobre o caso Lebas, mas era a questão de um canal de TV que queria fazer um noticiário, uma espécie de reportagem sobre um crime antigo, que as pessoas já estavam terminando de cumprir a pena. E aí foi discutido então se havia liberdade de imprensa para realizar aquela reportagem, ou se deveria ser preservada a intimidade, a dignidade, alguma coisa assim, daquelas pessoas que haviam cometido o crime, mas já tinham cumprido a pena e agora não queriam ser lembradas como pessoas que cometeram aquele crime. Tá? Então, o Tribunal Constitucional alemão fez esse juízo de proporcionalidade. Tá? É um exemplo lá da Alemanha, que eu nem lembro se eu chego a abordar o exemplo lá no outro vídeo, talvez eu aborde, mas depois eu posso fazer um vídeo só sobre esse caso, que é um caso lá muito importante do direito alemão. Mas o autor aqui, o Robert Alex, se cita. Tá? E aí, ele vai falando então como é que se faz a proporcionalidade, ele vai falar que o STF já fez esse tipo de coisa, tá? Ele está citando aqui para dizer que o STF já fez. Tá? Ele vai falar que o STF já fez juízos de proporcionalidade, que isso é da prática do STF, que o STF precisa fazer nesse caso também. Cita aqui o que o autor escreveu, o que o autor publicou, né? Cita passagens do livro aqui para fazer essa proporcionalidade
diversas passagens do livro aqui que ele considera que são, então, discriminatórias contra os judeus. E menciona, como disse o Dr. Procurador de Justiça, as mencionadas obras tentam negar o Holocausto, atribuindo aos judeus como substrato da ação dos aliados e exatamente pela congênita perversão de caráter. A falsificação de documentos e a montagem de fotografias e filmes, simulando episódios que não teriam ocorrido na Alemanha e nos territórios ocupados por essa, é uma criminosa distorção da realidade histórica. Tá? E aí ele vai dizer, então, lembram qual era lá as 3 submáximas, subprincípios? Né? O primeiro é a adequação. Ele vai dizer que a condenação é um meio adequado, a condenação penal é um meio adequado para proteger a sociedade pluralista, certo? Contra pessoas que sejam intolerantes, que professem ideologia como o nazismo. Ele vai dizer também que é um meio necessário, porque não haveria um outro meio menos gravoso. Tá? Isso é a ideia de necessidade, a ausência de outro meio menos gravoso e igualmente eficaz. Tá? E, por fim, em relação à proporcionalidade em sentido estrito, ele também entende que a decisão atende ao terceiro princípio, e, portanto, a decisão não deve ser revista. Tá? Nesses termos, meu voto é no sentido de se indeferir a ordem. Ele entende que a ordem do habeas corpus não pode ser deferida, deve ser mantida a condenação. O Elvanger deve continuar condenado, porque, mesmo que o argumento fosse sobre liberdade de expressão, ao fazer o conflito entre liberdade de expressão e discurso antissemita, nazista, deve prevalecer aqui a não discriminação, tá? Que é o meio, a condenação seria o meio adequado, necessário e proporcional para se atingir o objetivo constitucional. Esse é o entendimento aqui do ministro Gilmar Mendes. Daí, ele, como deu para ver, né, ele aborda questões que já vão bem além da discussão se racismo é contra pessoas de uma cor diferente, enfim, de etnia diferente, se o judeu está incluído ou não. Ele já está discutindo outra coisa. Está discutindo a proporcionalidade entre não discriminação e liberdade de expressão. E aí vem o ministro Marco Aurélio, que ainda está na corte, e diz que ele queria ter vista dos autos. Né? Ele queria ter vista dos autos para poder se manifestar melhor. Ele vai refletir sobre a questão da liberdade de expressão, que foi mencionada agora pelo ministro Gilmar Mendes, sem desconsiderar os parâmetros do habeas corpus, que é a questão da imprescritibilidade. O habeas corpus era sobre imprescritibilidade, não sobre liberdade de expressão. Mas ele diz que ele quer vista dos autos para falar sobre as duas coisas. E aí, vem outros ministros. Vem o ministro Aires Brito trazer aqui um pensamento. Se eu não me engano, essa manifestação aqui é rapidinho. Deixa eu ver. Onde estamos? Está aqui. Ele vai dizer que a Constituição, ao falar sobre prática do racismo, estabelece uma distinção entre prática e teoria, e que ele quer que examinar a ideia de que exprimir o pensamento é uma coisa, mas que induzir, incitar práticas racistas é outra coisa. Está querendo dizer que tem que se diferenciar isso. E que se ele tivesse de votar agora, teria a necessidade de pedir vista do processo, tá? Porque ele está julgando, o STF está julgando o habeas corpus aqui, sobre a questão da imprescritibilidade, mas ele está dizendo que ele não consegue, com os elementos que ele tem, ele teria que ter vista do processo também, para ler melhor o acordo e perceber de que maneira o autor, ao exprimir o seu pensamento, limitou-se à expressão do pensamento ou transbordou para o campo da apologia, do induzimento ou da incitação. Tá? Está querendo dizer que as duas coisas são possíveis. Tá? Uma coisa é expressar o pensamento e outra coisa é induzir ou incitar o racismo. Tá? Incitar, por exemplo, o ódio contra os judeus. E aí ele teria que ter visto do processo também. Tá? Ele quer ter visto do processo. Ele não deu a opinião dele ainda. Aí vem outros 3 ministros, se eu não me engano, deixa eu ver se são 3 aqui, que é o Carlos Veloso,
É o Carlos Veloso, o Nelson Jobim. São esses 4 aqui, na verdade. Carlos Veloso, Nelson Jobim, Ellen Grace e o César Peluso. Tá? Minha ideia é parar por aqui. Porque esses 4 dão manifestações semelhantes. Tá? Esses 4 dão manifestações semelhantes. Carlos Veloso vai se manifestar. O argumento básico da impetração é a conduta do paciente não se identifica com a prática do racismo. Esses 4 eles vão se manifestar basicamente sobre a questão do racismo e do antissemitismo. Eles não vão ficar discutindo a questão da liberdade de expressão neste momento. Tá? Isso vai ser discutido depois. Tá? Então, primeiro, o ministro aqui, Carlos Veloso, vai discutir se o antissemitismo é racismo ou não. E aí, ele vai chegar à conclusão que os outros 2 ministros já haviam chegado. Tá? Vai referir aos fundamentos internacionais, tá? Que nem já havia feito os outros ministros. Fala também em genoma humano, não existe raças, certo? Usa os mesmos argumentos, tá? A raça é uma só. E aí ele vai dizer, se é assim em termos biológicos, importa registrar, entretanto, que culturalmente, sociologicamente, esses grupos humanos podem ser diferenciados. Tá? Chega, cita também o Celso Lafra, que a gente já tinha visto antes. Ele chega, através dos mesmos argumentos, às mesmas conclusões. Vou chegar aqui agora. Não tenho dúvida em afirmar que a conduta do paciente não publicar e escrever livros hostis aos judeus implica prática de racismo. Tá? Ele escreve e publica, ele é autor de um dos livros, implica a prática de racismo, que a Constituição considera um direito grave, imprescritível. Tá? Ele vai mencionar por cima aqui a questão da liberdade de expressão, que não pode se sobrepor à dignidade da pessoa humana, mas ele não vai aprofundar muito a questão no momento. Né? Já conclui aqui, conclui que ele vai indeferir o habeas corpus, principalmente porque ele entende que a intolerância contra os judeus é também racismo, que a gente já tinha visto antes os outros ministros falarem. O ministro Nelson Jobim é o próximo. Ele diz, quero lembrar que a questão posta no habeas é uma pergunta, sendo os judeus um povo, não uma raça, não estariam amparados pela Constituição Federal, no que se refere à imprescritibilidade do delito, ou seja, parte do pressuposto que a expressão racismo, usada na Constituição, teria a conotação de conceito antropológico que não existe. Ora, se partimos desse pressuposto como verdadeiro, o dispositivo da Constituição é inútil. Tá? Aqui ele faz essa parte aqui que está transcrita é um voto oral, mas depois ele anexa o voto escrito, que é gigante, tem 50 páginas. Mas para dizer a mesma coisa, para dizer que o que está sendo discutido é se o antissemitismo, se a discriminação contra judeu pode ser considerado racismo. Esse é o argumento central do habeas, é a única coisa que está sendo discutida, na opinião dele, e ele entende que esse pressuposto, se fosse verdadeiro, tornaria a Constituição inútil, e ele, obviamente, não concorda com isso. Tá? Ele vai dizer que essa interpretação não é a interpretação que ele concorda. Ele acha que racismo deve ser também pensado de forma sociológica e tudo mais, conforme a discriminação que ocorre na sociedade, independente de qualquer ideia ultrapassada biológica que não serviria para fundamentar. Mas aí vem outro ministro, se o público pertence, perguntar a questão lá do livro, não, porque ele não está discutindo o livro, né? Ele está discutindo exatamente a questão que está no habeas. Está falando só do habeas, do ponto que está sendo colocado. Se antissemitismo é racismo ou não. Ele não está falando mais nada sobre liberdade de expressão. E aí o outro ministro vem. Não lhe causa nenhuma preocupação o problema de definir como crime de incitamento ao racismo a reedição de livros muito conhecidos? Ele vai dizer que não está se referindo a isso. E aí vai dizer o ministro Carlos Brito mostrou sua preocupação. A reedição de obras de Gustavo Barroso, encontráveis em qualquer sebo. E aí ele vai dizer que ele não está falando sobre isso, mas o ministro, seu dúvida, vai dizer que agora isso é inevitável, porque os outros ministros já falaram sobre isso. Não quero deixar passar em brancas nuvens esse aspecto. Infelizmente, até suscitei problema na discussão inicial. Lá na primeira, ele tinha sido o primeiro a mencionar isso, né, com o ministro Moreira Alves. Só que ele disse, não é fundamento do pedido, mas agora é inevitável. Depois dos votos hoje proferidos, sobretudo do ministro Gilmar Mendes e Carlos Veloso, subscrevendo a expressa declaração
do ministro Celso de Mello, segundo a qual a vedação do preconceito, se não me engano, a expressão é essa, constitui um limite externo à liberdade de expressão, que foi o que eles começaram a discutir. O ministro Veloso, o Celso de Mello e o Gilmar Mendes começaram a discutir a questão da proporcionalidade, da questão do conflito entre liberdade de expressão e vedação do preconceito, não discriminação. Então, aí passou por uma outra discussão. Ele está perguntando se o Nelson Jobim não vai abordar essa outra discussão. Ele vai dizer que ou vai ter que negar ou conceder o habeas corpus de ofício nestes termos, na questão da liberdade de expressão. O que ele acha muito estranho, que é negar um habeas corpus de ofício. Ou seja, ele não foi perguntado, o STF não foi perguntado se daria o habeas corpus em função da liberdade de expressão, mas estaria negando de ofício o habeas corpus porque uns ministros levantaram a questão. Tá? Mas é algo que acontece. Certo? Se um ministro entende, vou dar o habeas corpus porque ele tem direito à liberdade de expressão, os outros 10 dizem, não tem. E aí eles têm que negar de ofício o habeas corpus, sendo que a pessoa nem haveria pedido isso. Tá? Ele diz que ele não pediria neste caso, mas se os colegas pedirem, ele vai ter que avaliar essa questão. Tá? E aí eles conversam um pouco sobre isso, tá? Pedem para distribuir também as outras peças para as pessoas poderem analisar. Mas o ministro Nelson Jobim, que era o que estava dando o voto dele, chega à conclusão de que ele vai negar o habeas corpus. Ele está falando, não é a edição do livro que é a prática do racismo. Entendeu? Editar o livro, tem o dono de uma editora e alguém escreve um livro racista e tudo, o dono da editora edita o livro, isso não seria esse o problema. Mas sim um instrumento, veículo pelo qual você pode produzir o racismo, pode produzir essa forma de edições, pode ser editar por motivos históricos, mas pode manejar, manipular e mexer esses instrumentos para, com eles, produzir o resultado desejado, que é exatamente difamar e praticar o racismo, que é o que ele entende que fez o Elvanger. O Elvanger editou e escreveu diversas obras sobre o assunto. Então não era uma editora de livros históricos ou de qualquer coisa assim, que por acaso havia publicado um livro de um autor racista, nazista ou qualquer coisa assim. Era alguém que se preocupava exatamente em difundir essas ideias. É fundamental examinar o caso concreto e nesse conjunto de condutas definidas está claro que as edições dos livros não foram por motivos históricos, não foram para o enriquecimento da sua biblioteca, foram instrumentos para se opor e produzir o antissemitismo. Por essas razões acompanho o eminente ministro relator. Né? E aí ele anexa aqui o voto escrito dele, o senhor ministro Nelson Jobim. Aquilo ali, como eu falei, foi oral, e aqui o voto escrito dele é essa partezinha aqui, com 53 páginas, é aqui que nós estamos, na página 174. Então aqui eu vou pular quase tudo, porque ele vai argumentar com muitas citações aquilo que ele acabou de dizer, que não existe raça, mas que isso não significa que não exista crime de racismo. Isso seria diminuir a proteção constitucional. Então, na verdade, o racismo tem que ser pensado no sentido sociológico, e aí ele vai citar muitos autores, vai citar tratados internacionais, etc, etc. Tá? Primeiro ele começa fazendo um resumo dos fatos aqui, que a gente já falou várias vezes. No presente abas, o impetrante alega que o delito cometido não tem conotação racial, sustenta que os judeus não são uma raça, são um povo, tá? Está falando disso, está falando de liberdade de expressão. Ele cita lá o voto do relator, que foi lá no começo, que a gente já viu. Cita um monte de coisa, um monte de coisa. Aqui eu estou repetindo tudo que estava lá em cima. Passando rapidinho aqui. Tá ainda relatando, o ministro Maurício Corrêa antecipou-se, discorrer sobre a evolução histórica, pediu vista. Isso aqui é lá daquela época que o ministro Maurício Corrêa falou sobre a Bíblia, lá no primeiro vídeo. Ele pediu vista. Tá? E aí cita mais um monte de coisa, a história toda sobre não existe raça de verdade, essas coisas assim. Tá? Por aqui, ó. Projeto de Genoma. Vai citando isso. Cita um monte de coisa. E aí cita os livros que foram editados e publicados, né? Porque lembram que ele acabou de falar ali em cima na parte do discurso oral dele que ele entende que foram publicações sistematicamente racistas, nazistas, certo? Não foi
pretexto histórico, ele cita aqui os livros que foram publicados, que foram editados, o livro do próprio autor, que é esse aqui, né? O livro do próprio autor, que fala que os únicos gananciosos da guerra foram os judeus. Então, ele vai citar aqui as passagens dos livros que foram publicados ou escritos pelo réu. Eu falei, não vou ler tudo para vocês, é muita coisa aqui, né? Mas ele está argumentando tudo isso aqui é sobre a questão do racismo. É interessante, para quem quer saber sobre a questão do antissemitismo, do Holocausto, como isso é enfrentado na Europa, em Portugal, a alteração do Código Penal para incluir entre os crimes de discriminação os crimes de negação de crimes de guerra. Tá? Ele cita diversos países, diversas decisões, então é interessante para quem quer saber mais sobre essa parte do antissemitismo, como isso é encarado na Europa, e se isso é racismo, que é o que a maioria dos países pensa, e que ele pensa também. Mas eu não vou ler, senão a gente vai ficar aqui uma hora só sobre isso. Mas então, vocês podem dar uma olhada, então, no voto do ministro, se vocês quiserem saber mais especificamente sobre esse assunto. Acho que é o maior deles aqui que é sobre esse assunto. Porque depois eles vão começar a discutir a questão da liberdade de expressão. Sobre esse assunto específico, acho que ele é o que mais fala. Né? Acabando. Só estou vendo se eu marquei mais alguma coisa aqui, que às vezes eu marco alguma coisa. Está mencionando o voto dos outros ministros também. Celso de Mello, Gilmar Mendes. E aí ele vai dar o voto dele, finalmente, né? Ele fez um Ctrl-C, Ctrl-V de um monte de coisa aqui dos outros ministros. Né? E fala, de novo, né? A raiz está em reconhecer-se ou não a condição de imprescritibilidade. Tá? E a análise dele, ele gosta bastante de citar os outros, pelo jeito, né? Porque isso aqui tudo ele está citando de outro ministro, tudo isso aqui ele está citando. Ele gosta bastante de citar. Ele vai falar aquele argumento que a gente já viu, que até mesmo os judeus não se consideram uma raça, né? O judeu é um povo. E aí, sendo os judeus um povo e não uma raça, não estariam amparados pela Constituição e pelas leis, ele entende que sim. Ele cita o parecer também do Miguel Reale Júnior, que é semelhante ao parecer do Celso Laffer, que a gente já tinha visto. A discriminação com o povo judeu constitui crime imprescritível? A resposta é sim. Ele vai dizer que a norma constitucional não se dirige apenas à discriminação contra o negro, como pode parecer. Cito o Celso Laffer, eu acabei de falar, né? A questão que o Celso Laffer traz, de que se entender que nesse caso não é racismo, então nenhum é, que a raça não existe. Então ele vai dizer que tem que se entender racismo a partir de uma perspectiva sociológica. Eu gosto bastante de citar os outros. E aí, ele finalmente conclui aqui em poucas linhas, depois de muita citação, concluo na linha doutrinária e filosófica das nações e citações aqui lançadas, que a discriminação contra o povo judeu caracteriza o crime inafiançável e imprescritível de racismo, mesmo que as leis não tenham contemplado o princípio da imprescritibilidade. A lei não fala nada, que fala a Constituição. Nesse aspecto, entende a vigência da norma constitucional, ele acompanha Maurício Correia e defende o habeas. Os outros ministros que vêm se manifestar em seguida também se manifestam no mesmo sentido. A ministra Ellen Grace vai dizer a mesma coisa, cita os mesmos questões aqui, que os outros autores já citaram. Fiz as referências para deixar consignado que, quanto ao fato de que a divisão da humanidade em raças diversas não encontra qualquer respaldo, estamos todos de acordo. Tá? Isso os ministros estão todos de acordo. E a única diferença é que havia um ministro que entendia que deveria se dar uma interpretação restritiva, porque era a intenção do constituinte lá, que havia feito a Constituição em punir aqueles que praticassem discriminação contra os negros. E aí os outros ministros não entendem assim, eles entendem que tem que se punir a discriminação contra qualquer grupo.
né? Que é os ministros que a gente já falou, Celso de Mello, Gilmar Mendes, Nelson Jobim. Né? E aí, ela cita o Bobbio, fala um pouco sobre o regime nazista, que eu já falei para vocês também, os outros autores também citam, e ela chega à conclusão dela, por essas razões, que agrega-as muito melhor formuladas pelos colegas, e que afirma ser impossível aceitar a argumentação segundo a qual, senão a raça, não é possível o direito de racismo. Por isso, com a devida vênia, discutimos diversamente a linha de divergência para denegar a ordem. O ministro César Peluso também antecipa o voto dele. Tá? O Marco Aurélio e o Carlos Brito eram os que tinham pedido vista, mas esses todos aqui estão antecipando o voto antes do pedido de vista. E ele vai mencionar a mesma ideia. Parece-me, com devido respeito, não ser lícito nessa moldura emprestar sentido restrito ao termo racismo. Tá? Ele não acha que o termo racismo tem que ter um sentido restrito. Até porque, se de outro modo não se tornasse absolutamente inútil, como asseverou o ministro Nelson Jobim, seria, quando menos, extremamente pobre, porque se limitaria a proteger um conjunto muito reduzido de pessoas. E ele acha que não é isso que a Constituição quer. A Constituição quer proteger o maior número de pessoas possíveis. Tá? E aí ele vai falar de algumas objeções que o ministro Sepúlveda Pertence mencionou. Ele vai falar se ele se propusesse ou apresentasse apenas como editor casual de tais obras, ou até como editor de excentricidades, eu de certo consideraria com outros olhos. Ele está dizendo, se esse cara fosse só um editor de obras excêntricas, ele é um editor de textos de autores preconceituosos, ele poderia até considerar, beleza, ele não escreveu nada disso, e é importante que as pessoas saibam, e ok. Mas não é o caso, senão de reprovável comportamento sistemático. Ele, na verdade, dedicou-se a editar e, como autor, publicar uma série de livros com a constância e evidente propósito de promover e difundir o antissemitismo. Né? E chega à conclusão que ele deve, então, também negar o habeas corpus, que é, para ele, uma conduta racista. E aí, agora, onde que a gente está aqui? Página 240, vou parar por aqui. Aqui, debates, né? Porque aí os ministros que pediram vista, né, o Aires Brito e o Marco Aurélio, vão pedir vista do processo para discutir a questão da liberdade de expressão. Tá? Só que aí o ministro Nelson Jobim, no momento de debates, ele questiona se não vai estar rediscutindo tudo que já foi julgado, porque o habeas corpus não era sobre isso. O habeas corpus não era sobre liberdade de expressão, o habeas corpus era sobre o sentido do racismo na Constituição. E, ó, não está reanimando todo o juízo do primeiro e segundo grau, porque primeiro e segundo grau já consideraram que era racista, que não havia liberdade de expressão naquele caso. E aí ele diz que ele vai enfrentar isso mesmo assim. Ele não estaria reexaminando tudo, está dizendo que pergunta se está reexaminando tudo. O ministro Maurício Correia, que era presidente na época, diz, ministro Carlos Brito, parece que essa questão não está em jogo. Não está em jogo a questão da liberdade de expressão, qualquer coisa assim, porque o habeas corpus cuida apenas da imprescritibilidade. E aí o ministro Pertence fala que isso haveria então um habeas corpus de ofício, que ele já tinha mencionado antes, né? E aí vai dizer exatamente, é quanto a isso que eu quero concluir. Mas aí o Nelson Jobim fala, sim, mas está examinando toda uma prova sem ter os autos, pois tem os elementos que vieram no habeas corpus apenas. Está revendo o juízo que foi emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul sobre o assunto. Aí o Carlos Aires Brito, que gostava de sempre citar um autor de literatura, vai dizer, como diria Camões, cessa tudo que a antiga musa canta, que outro valor mais alto se levanta. Tá dizendo que, como nesse caso poderia haver uma nulidade, ele acha que ele deve analisar o caso. O Nelson Jobim responde que Camões não conhecia processo penal. Vossa Excelência está pretendendo que o tribunal, com Camões ou sem Camões, ponha-se no lugar do Tribunal de Justiça para emitir um juízo de valor sobre a conduta realizada. E a questão posta aqui é imprescritível ou não? E aí ele retruca. É que se trata de impedir a consumação de nulidade absoluta, a retroatividade incriminadora da lei. Vossa Excelência me permite, só para complementar a linha de raciocínio do ministro Nelson Jobim, eu faria duas indagações. Você tem em mão todas as provas dos autos? Ele diz que tem. E segundo essas provas, e aí ele vai dizer que ele acha que os fatos foram anteriores ao início da vigência da lei, que é um outro argumento. Tá?
É um terceiro argumento. O primeiro argumento central do habeas corpus é o racismo pode ser contra judeus, para saber se é o crime prescritível ou não. Esse era o argumento que estava no habeas corpus. Ele vem aqui dizer um outro argumento, que os fatos imputados ao paciente foram anteriores ao início da vigência da lei que tipificou o crime, a lei de racismo. Ele vai dizer que sim, que se alguém quiser pedir vista em mesa dos autos, pode confirmar. E aí ele vai trazer essa questão depois, das datas. Isso é um segundo argumento. E o terceiro argumento é a questão da proporcionalidade do conflito de direitos, da questão da liberdade de expressão, tá? Que vai vir também na sequência. Tá? Então tem três coisas agora sendo discutidas, sendo que só uma foi levantada no habeas corpus. Tá? Por isso que esse troço acabou indo tão longe. Tá? Senhor presidente, a mim parece como proposta do ministro de habeas corpus de ofício, cabível ou não, examinando prova ou não, isso são considerações para acompanhá-lo ou não. O tribunal tem de votar. E como não temos mais a presença do relator, é o substituto do relator. O ministro Carlos Brito, se a preliminar for vencida, que ele está dizendo vai prosseguir o voto, para por aí. Ele vai dizer que ele vai prosseguir, que ele vai enfrentar a questão de mérito. Está dizendo que ele tem uma preliminar, dizendo que os fatos foram anteriores à vigência da lei e que depois ele ainda vai analisar a questão de mérito, que são as duas outras questões que a gente viu, né? A questão do antissemitismo ser um tipo de racismo e a questão da liberdade de expressão na publicação de livros. Os ministros analisam rapidamente essa questão. Tá? O ministro Maurício Correia, que é o presidente, diz que essa questão é estritamente de fato. A matéria de que cuida o habeas corpus é exclusivamente relativa à prescritibilidade ou imprescritibilidade, por conseguinte, não vejo aqui campo para conceder o habeas corpus de ofício. Nesse termo, manifesta-se contrário à ordem, para que se prossiga no julgamento de mérito. Tá? Daí, deixa isso aqui para depois, deixa eu deixar isso aqui para depois. Tá? Ok? Daí afastou-se a questão das datas. Eles ainda discutem um pouquinho aqui sobre isso, da questão das datas. Os outros ministros vão falar sobre isso também. Tá? Isso aqui é tudo sobre a questão das datas, do crime ser anterior à lei do racismo, porque os livros são antigos, foram editados e escritos anteriormente. Tá? Eles discutem isso rapidamente. O ministro Nelson Jobim vai falar sobre leis anteriores, a lei K.O., a lei do Sarney, a lei Afonso Arinos, que são leis que puniam então o racismo. Ele vai dizer que a vedação dos livros foi só em 90. Ele fala da Constituição, enfim, discutem a questão das datas, mas a questão das datas não avançou muito. Né? Nenhum ministro concordou com isso, porque teria que averiguar questões de fato que seriam impossíveis de ser averiguadas, saber exatamente quando que se publicou o livro, não era uma questão que eles poderiam, em sede de habeas corpus, avaliar. Né? Quem mais aqui que se manifesta? Sobre isso, o Marco Aurélio também se manifesta sobre a questão de ordem, que é a questão do momento do crime, se foi anterior ou não à lei. Ele diz que ele não concorda. Tá? A ausência de elementos, tá? Ele não tem os elementos para fazer esse tipo de avaliação. Tá? Menciona a mesma ideia. O Carlos Veloso vai dizer que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não se faz no processo de habeas corpus exame de prova, ou seja, não vão ficar analisando quando que se publicou um livro, né? Principalmente se é um exame aprofundado. Eles discutem aqui a questão das datas. Os livros teriam que ter sido editados em 89, que seria antes da lei, a lei de 90, né? Então, isso não tem como provar. E ele está dizendo aqui que nem é disso que se fala, ele está dizendo que é do livro que ele mesmo escreveu, e não dos livros editados.
E aí ele também não concorda, peço licença ao eminente colega para o fim de decidir por não ser o caso, por não estar em vigentes requisitos do habeas corpus de ofício. Tá? O ministro Sepúlveda pertence também, deixa de considerar o habeas corpus nos exatos termos dos votos pronunciados pelo César Pedroso Marco Aurélio. Tá? E aí ele vai se, a partir de agora, ficar exclusivamente na fundamentação do pedido. Tá? Quem mais? Ele mantém aqui a interpretação dele, né? Não retira a proposta, porque fez uma coisa muito simples, li a denúncia, busquei as datas, acabei de receber o processo, a autoridade denunciante, né, o Ministério Público indica as datas de edição e reedição dos livros, e elas ou são manifestamente anteriores à data da lei, ou simplesmente suscitam aquela dúvida. A lei é de 90, há 2 livros que são de 90, mas o órgão promotorial público não diz em que mês. Então, aplica o princípio funcional do indúbio pro réu, simplesmente isso. Mas acato do ponto de vista do respeito à decisão de Vossa Excelência, e não tem como deixá-lo de fazer, apenas não mude de opinião. Ele está dizendo que ele acha mesmo assim que os livros são anteriores, ou, no pior das hipóteses, ele não tem como provar que são anteriores, são de 90, e aí ele aplica o indúbio pro réu. Tá? Mas os outros ministros, como a gente viu, não concordaram com isso. E aí vem o voto vista dele de 71 páginas. Depois vem o voto vista do Marco Aurélio de 68 páginas que tratam da questão da liberdade de expressão. Tá? Então, até aqui, vamos parar por aqui agora, página 258, a gente tem 2 coisas que foram resolvidas. Tá? Primeiro, a grande maioria dos ministros entende, com exceção de um ministro, né, entende que o racismo deve ser entendido de forma sociológica, ou seja, não é apenas em função da cor, não interessa o que pensava o Constituinte lá em 88, todo o avanço científico que houve depois faz com que a ideia de racismo possa ser pensada no sentido de discriminação, de exclusão, de, enfim, de ideias que coloquem um grupo em superioridade ao outro, seja por questões étnicas, ou de cor, ou enfim. Tá? Isso é a questão do racismo. E, portanto, poderia haver racismo em relação ao judeu, e, portanto, seria também imprescritível. Esse foi um ponto. Segundo ponto, que é específico do caso aqui, que não gera repercussão nenhuma para nenhum outros casos, né? Porque o que importa na decisão do STF é saber quando que ela pode repercutir em outros casos. O que não gera repercussão nenhuma é essa questão da data, porque isso é uma questão específica desse processo. E a terceira questão, que vai ser discutida agora, é a questão do conflito entre liberdade de expressão e não discriminação. Tá? E aí é o terceiro ponto que vai ficar para a parte 3, porque esse aqui já ficou muito maior do que eu esperava, mas eu também sempre espero que vai ficar maior mesmo, então é isso aí, faz parte. Tá? Depois a gente continua. Vou descansar. Até mais.